paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a você que me ouve, a você que está aí do outro lado. Deus te abençoe. Mais um programa EBD em Dia, mais um tema importante desse trimestre, que fala sobre as sutilezas de Satanás e os ataques contra a Igreja de Cristo. A lição de hoje, muito importante, a lição número 4, vamos estar tratando alguns pontos importantes desse tema tão relevante e tão delicado dos dias de hoje. Mas hoje eu estou aqui com o meu amigo, nosso pastor aqui da sede, pastor Gilson de Quadros. Pastor Gilson, bom recebê-lo aqui. Amém. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, paz do Senhor, presbítero irmão Luiz, nosso coordenador aqui da sede. É um prazer estarmos aqui para ajudá-los em algumas coisas sobre um tema tão importante para a nossa atualidade, falando um pouco sobre o divórcio, né? Vamos decorrer junto aí, aprender juntos e ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu vou levar uma palavra a Deus em oração, para que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos usar para abençoar você também, dar norte a você professor, a você líder, a você pastor, a você que está buscando também um conhecimento sobre o assunto. Na verdade, nós vamos tratar um pouquinho das questões teológicas e também práticas, o quanto é importante nós vermos esse tema nos dias atuais. Senhor Jesus Cristo, no Teu nome, Jesus, nós abrimos essa oportunidade, essa aula. Pedimos que a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo venha estar sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Usa, Senhor, o nosso pastor que está aqui nessa oportunidade. Meu Deus, que possamos ser bênção para os nossos irmãos que estão aí do outro lado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Gilson, a lição número 4 vai falar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Nós passamos já 3 lições, a lição introdutória, que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a banalização da graça e a imoralidade sexual. Temas importantes, contemporâneos, atuais e devem sim ser tratados na esfera eclesiástica. Nada melhor nessa oportunidade de ter alguém tão importante para nós, nosso amigo também em Cristo, nosso pastor Gilson tem uma visão mais pastoral, trabalha aqui na igreja sede, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. E nós vamos falar hoje, pastor Gilson, sobre o divórcio. Nós já de antemão, pastor Gilson, com certeza a visão do nosso pastor, nós não pretendemos e nós não queremos que você, professor, que você, meu irmão, venha condenar qualquer um de seus irmãos em Cristo que foi beneficiado e vive hoje com alguém através da lei do divórcio. Não é esse o ponto. Mas por certo é que Deus odeia o divórcio. Ponto. Deus odeia o divórcio. A Bíblia diz que está casado, fique casado, irmãos. Nós vamos nessa tarde ver, o textuário vai nos dizer, assim não são mais 2, mas uma só carne, porque o que Deus ajuntou não é para separar o homem. A verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Pastor Gilson, a nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 19, do 1 ao 9, que diz o seguinte: Aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-na muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 uma só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não era assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Pastor Gilson. Meus queridos, o nosso texto áudio, né, o Luiz leu, fala sobre padrões bíblicos. E nós, como Igreja do Cordeiro, nós temos os nossos padrões para viver. Os nossos objetivos são muito claros
e é bom que o professor ele se atente para os objetivos da lição, que vai trazer uma clareza para você poder ministrar a tua aula. Por exemplo, o objetivo 1 vai falar sobre expor o divórcio no contexto bíblico, pontuar os aspectos legais e morais do divórcio. Então, aspecto legal, o que a lei diz sobre o divórcio? E moral é o que a Bíblia diz acerca do divórcio. Nós, como cidadãos dessa terra, nós vivemos as duas leis. Mas qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Então, dentro daquilo que nós acreditamos, aquilo que nós lutamos, e nós vamos lutar, nós temos aí o padrão moral para nós observarmos. Também, a motivação vai falar sobre o divórcio, é um desafio em toda a igreja cristã. Mais desafiador ainda é não banalizar a prática do divórcio e, ao mesmo tempo, cuidar de maneira evangélica das pessoas que sofrem com o divórcio. Isso aqui nós temos que atentar, para nós não radicalizar também, porque tem muitas pessoas que estão no nosso meio que vivem hoje divorciada. E ele já vem cheio de traumas, marcas, a qual nós vamos ver, e nós temos que atentar a isso, para nós não ser muito rígido, claro, não banalizar, como estamos pregando essa tarde, mas também não ser muito rígido, mas ser cauteloso com essa questão. Também a sugestão diz, estamos na 4ª lição, e ele sugere aqui aos professores que dê uma recapituladas aí nas lições passadas, né? Porque é um assunto que vai ligando ao outro, né? A aula passada mesmo foi tremenda. Então, que o professor pegue o gancho das outras aulas para poder, porque é uma continuação, na verdade, e nós poder aí abençoar pessoas através do ensinamento da palavra. Aleluia. A nossa introdução, vou ler rapidamente, o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação dos efeitos civis, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir aos cônjuges contrair um novo casamento ou não, né? A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblica e contemporânea, devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal. E a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre o assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional de fé, de declaração de fé da Assembleia de Deus, óbvio, né? Ensina e orienta sobre o divórcio. Irmãos, o nosso tópico primeiro fala o divórcio no contexto bíblico. A nossa lição, pastor Gilson, no começo, ela já diz, Jesus dizendo, no começo não era assim. Moisés, e o texto diz, Moisés não instituiu como lei a questão do divórcio. Moisés deu uma permissão. Moisés permitiu por alguns motivos muito específicos, mas, acima de tudo, pela dureza do coração do homem, a não ser por causa da prostituição. No princípio, Jesus falando, olha, tu não sabes o que foi escrito? No começo, no início criou Deus, macho e fêmea os criou. Deus criou um macho e uma fêmea. Nós vamos trabalhar basicamente sobre o casamento monogâmico nessa oportunidade. Não vamos entrar na questão da poligamia, né? Em alguns casos também permitidos no Antigo Testamento, mas que também não era o projeto principal, o inicial de Deus. Foi uma concessão em alguns casos, mas nós, quando Jesus vem, pastor diz, para pôr em ordem algumas questões. Não é que Moisés escreveu na lei e deixou lá que podia separar, porque, na verdade, isso não era o projeto de Deus. Moisés deu uma concessão, mas quando não é uma permissão, é uma concessão por um acidente de percurso, por um caso atípico, irmão. O divórcio deveria ser assinado diante das leis. Mas, porém, esse não é o desejo de Deus. Mas por causa da dureza do coração dos homens, pastor, é que Deus permitiu, através de Moisés, esse ato, né? É muito importante que, pegar um ganchinho aqui do início da introdução,
para nós, como líderes, como pastores, existe palavra que soa muito forte nos ouvidos da gente. Por exemplo, dizer, o divórcio é entendido como um ato por meio de um casamento dissolvido. E é muito triste quando isso acontece com alguém. Aí nós vamos ver o início aqui do tópico 1, falando que na antiga aliança o plano de Deus. Por quê? O plano de Deus, o projeto de Deus é família, através de um homem e de uma mulher. Então, a antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana, é para todos nós, é que o casamento fosse monogâmico, apenas uma mulher, um homem e uma mulher. Primeiro, monogâmico. E segundo, palavra muito forte, vitalício. Então, são coisas que a gente tem que atentar. Então, esta é a vontade de Deus. Ponto. Acabou. Qual que é a vontade de Deus? Esta. Mas, devido ao pecado, algumas coisas acompanham, permeiam o coração do homem, a vida do ser humano. Aí, quando chega em Moisés, alguns acontecimentos, né? Moisés teve algumas orientações de Deus, e ele chega a dar carta de divórcio, mas diz aqui, não por vontade de Deus, mas por permissão de Deus, Moisés deu. Por causa de Deus? Não. Por causa de Moisés? Não. Por causa da dureza do coração do homem, justamente já por causa da quebra de princípios, por causa do pecado. Por causa do pecado que vem do endurecimento de coração. E aí que entrou o divórcio, justamente por isso, por causa do pecado. E o divórcio, irmãos, para que os irmãos não se escandalizem, o texto ali do tópico 1, o contexto de Deuteronômio 24, mais à frente um pouco, irmãos, a questão do divórcio, depois disso tomou uma proporção, se assustem, porque o texto... O original ali, no segundo parágrafo do tópico 1, diz o seguinte, em Deuteronômio 24, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica ervat dabar, traduzida como coisa feia, possui sentido de nudez ou coisa vergonhosa. Mas o texto não é claro, irmão, especificamente. Basicamente, a prática judaica para isso, pastor, sabe o que era? De repente, um belo dia, o camarada acorda, olha para a mulher, de repente, armou o cabelo diferente, ou a mulher, aconteceu qualquer coisa com a mulher, ele achei coisa feia na minha mulher. Era quase que uma banalização do casamento. Achei coisa feia. Opa, não fala, basicamente, que era um pecado, um ato de adultério, porque assim, é outro prefixo que fala sobre, outra palavra que trata sobre adultério. Bom, de repente, um belo dia, a bonitona, vieram os filhos, veio a mudança corporal, algumas questões que eu não vou entrar no mérito aqui, mas aconteceu, de repente o cara olha para ela, pois minha mulher está meio feia, né? Mais ou menos isso. E alguns, pastor Gilson, nos dias atuais, até líderes. Posso abrir o verbo, pastor? Vou arrumar. O cabelo está ficando branco e eu vou arrumar uma novinha. Era mais ou menos isso que estava acontecendo no Antigo Testamento. Eu achei coisa feia, ou o cabelo ficou branco, ou não gostei, ou os filhos, né, mudaram o corpo da minha esposa. Vou dar uma carta de divórcio. Era mais ou menos isso. O contexto histórico me permite dizer que existe uma banalização do casamento, que quando Jesus... Isso aqui no Antigo Testamento, irmãos, era uma tristeza, porque você pensa, agora uma viúva, depois de casada, recebeu uma carta de divórcio, viúva não, a desquitada, recebeu uma carta de divórcio, não tinha INSS, não tinha aposentadoria, às vezes a coitada era privada de ter acesso aos filhos por ser divorciada. Irmão, é uma questão social terrível para a mulher. Porque, em parte, aí você chega no Novo Testamento, essa prática foi andando, pastor Gilson. Aí chegou no Novo Testamento, perguntaram para Jesus. E Jesus começou a botar os pingos nos is, né, lá na frente, no texto disso. O segundo tópico lá. O divórcio no contexto do Novo Testamento. Eu já vou dar mais uma pincelada, o pastor já vai me ajudar também nessa questão. Em Mateus 19, Jesus começa a pôr os pingos nos is.
Não é o programa Pingo nos Is. Mas ele começa, opa, peraí, não é desse jeito. Vocês entenderam tudo errado. E aí, quando Jesus começa, isso era uma prática entre os discípulos. E quando Jesus começa, não, está errado. Aí um olha para o outro e diz, pois é, se for para não dar de carta de divórcio, eu nem vou casar. Então, assim, já casava pensando que a hora que as coisas não gostassem da mulher, eu vou me divorciar. Jesus pega e, peraí, voltem para cá. A lei não diz isso. A má interpretação, pastor Gisso, é que dava, e Jesus puxa eles. E aí, quando dizendo, então, assim, se não pode dar carta de divórcio, então eu não vou casar. Então, Jesus, vamos colocar, Deus fez um homem e uma mulher. O casamento é vitalício e indissolúvel, né, pastor Gilson? Vitalício. Na verdade, você vai ver que ele segue uma sequência, né? Sempre é uma desculpa, na verdade. O homem, ele ia tentar achar uma desculpa para poder separar da sua esposa, porque as vontades carnais, né? Hoje, é o que acontece hoje. Está com a mulher há tanto tempo, mas os desejos desenfreados da carne, ele tende a querer algo a mais, né? Até a primeira lição falava, o anterior, sobre a pornografia, isso vai ligando uma coisa a outra. E aí, ele vai querendo uma justificativa para limpar a consciência dele. Então, vamos para a carta do divórcio. Aí, quando chegou lá no Novo Testamento, os homens sempre tentando contra Jesus, porque a visão de Jesus era contrária à visão dos fariseus. Aí que vem essa pergunta desses fariseus, né? E começa, então, a nossa leitura que foi feita em classe, falando justamente sobre o divórcio, mas aqui Jesus dá uma lição a eles, né? Sobre como o homem deve se portar, né? Porque, irmãos, tudo que os seres humanos querem hoje é achar uma desculpa para saciar as vontades da carne, que não são dominadas pelo Espírito. É mais fácil cumprir o desejo, a vontade da carne, do que dominar o Espírito. Então, fica achando tudo quanto é desculpa. É claro, nós não somos aqui também alguém radical. Existem problemas que nós vamos falar lá na frente, né? Que a gente entende também que nem tudo é isto, mas na grande maioria é isso que acontece. Graças a Deus, a conversa e o papo está muito bom, mas eu vou chamar agora um breve intervalo e já estamos de novo. Nosso pastor Gilson de Quadros. Deus abençoe. Já estamos de volta. Estamos de volta, foi esse breve intervalo. E nós vamos trabalhar agora o segundo ponto, a sutileza da normalização do divórcio, pastor Gilson. Eu vou dar uma breve lida aqui nesse tema, depois eu vou passar para o senhor, dar uma comentada também, porque eu acho que eu vou aproveitar bem o seu conhecimento, a sua prática pastoral, para nos ajudar e também instruir os nossos irmãos que estão ali do ladinho. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e a recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Meus irmãos, essa questão do aspecto legal, né? O que a lei permite ao divórcio? Houve uma mudança na lei em 1988. A lei era mais rígida quanto a isso. Houve agora, podemos dizer, um afrouxamento na lei, que a pessoa pode casar quantas vezes quiser. Ele pode casar, divorciar, casa, divorcia, quando não tem limite, né? Não tem limite. Só, claro, né? Nós temos que sempre estar atento a alguma coisa, que existem alguns países, né, que a gente conhece, que as leis são redigidas, né, por aconselhamentos pastorais, bíblicos, né, princípios bíblicos. Mas hoje, né, infelizmente, a nossa nação brasileira não vive já há alguns anos alguma coisa dessa natureza. E, infelizmente, né, essa questão das leis, né,
o mundo hoje, que é o sistema, não tem uma visão como nós, cristãos, temos das coisas. Então, eles julgam segundo a questão deles. E até podemos dizer assim, por culpa nossa, muitas vezes, não colocar alguém lá para ajudar a fazer as leis, fazer as emendas que é necessário ser feito. Nós não temos alguém representando, então o homem ímpio faz da forma que ele quer. E aí, hoje, até uma vergonha, né? Falar que nós temos uma Constituição que permite a pessoa casar quantas vezes quiser, totalmente fora do princípio cristão. Pastor Gilson, é aqui, sem falar em Bíblia, falando em números, né? É estarrecedor, mas 70% das pessoas que se divorciam, né, voltarão a se divorciar do seu segundo matrimônio. O número é muito alto. 70% das pessoas que se divorciam do primeiro casamento voltarão a se divorciar no segundo casamento, entrarão num terceiro relacionamento e tenderão, se não me engano, quase 50% terminarão seus dias deprimidos e sozinhos. Casamento é algo tremendo, pastor Cláudio. Me permite usar o seu nome de novo, pastor. Diz para nós, lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. E o que eu falei na lição anterior, pastor, não tenha vergonha de pedir socorro. Busque socorro, diga, pastor, me ajuda, pastora, me ajuda, eu preciso de socorro. Não vá pedir socorro também para qualquer um, irmãos. Para um líder honrado, uma mulher honrada, um homem honrado, que ele vai te ajudar, vai te socorrer. Não deixe chegar nas últimas, irmãos. Deu um problema, as coisas não estão bem, irmão. Lute pelo seu casamento. Porque, pastor Gilson, vou falar uma coisa. Pesquisa, não estou falando de pesquisa científica. Meninas, filhas de pais divorciados, tendem a se relacionar sexualmente na puberdade ou antes mesmo de entrar a juventude. Fato. A tendência homossexual para meninos cuja figura paterna é tirada de cena. O número é estarrecedor quanto a isso, meus irmãos. Meninos também que procuram refúgio nas drogas, no álcool e na bebida, no cigarro, após perder os seus pais ou por falta da figura paterna. Esses números são estrondosos, meus queridos. Pasmem, pastor, eu fico pasmado com esses números. E sem falar das outras consequências. Após separação, irmãos, as crianças perdem, olha, a margem de rendimento delas cai bruscamente, elas deixam de saber aprender, vão ter problemas psíquicos, problemas psicológicos nos seus filhos, tão importante. Olha a força que tem a figura do casal, do casamento, da figura paterna dentro do lar. Então, pelo amor de Deus, vou pedir, lute pelo seu casamento. Instigue aos seus alunos, professor, a lutarem com todas as forças para não se divorciarem. O problema, pastor Gilson, é quando chega tudo pronto para vocês, né? A gente vê o sofrimento de algumas famílias, né? E alguns, né, até citam alguma coisa sobre a lei, os direitos que a lei dá, mas e o amparo depois, né? O amparo depois. Então a gente passa por isso e a gente vai comentar isso agora na questão, no aspecto moral. Gostaria que o Luiz lesse para nós poder se aprofundar, porque aqui é muito bom. Além do aspecto legal do divórcio, como cristão necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio em um novo casamento. Deuteronômio 24, né? Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante seu aspecto legal, contudo a Escritura define como seu aspecto, contudo a Escritura define seu aspecto moral. Mateus 19, do 4 ao 6. Trocar a esposa por mais jovem ou abandonar o marido por mais rico e famoso são práticas normais do mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso dos pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. A questão da nossa lição, falando sobre sutilezas, né? Sutilezas. Na verdade, hoje nós vemos o nosso mundo já é uma quebra totalmente, já não é mais uma questão de uma sutileza que o inimigo está colocando lentamente. Hoje as pessoas já vivem depravadamente e, infelizmente, né, muitos cristãos olham
olham para o sistema, o mundo hoje. E acho que é normal ver a pessoa com a esposa hoje, amanhã com outro, deu alguma coisa, se divorcia, e assim vão levando a sua vida. Mas no aspecto moral, o que a Bíblia fala? Nós devemos atentar para isto, porque quando um ministro, quando alguém diz isto, o que Deus fala acerca disso? O que a palavra de Deus, isso tem um peso, isso tem uma bênção de Deus que vem junto com a obediência à palavra. Então, quando eu vou levando para o lado bananizar, achar que tudo é normal, eu vou perdendo algumas coisas, e a gente perde algo muito importante, que é a benção. Eu sempre digo assim, queridos, se eu passar isso para vocês, eu digo que quando eu vou fazer um casamento, eu sempre cito isto, que existem algumas coisas que são assinado na terra, assina-se aqui na terra, questão moral, né? Questão das leis, para você fazer o casamento, você tem que assinar diante do juiz, mas tem algumas coisas que não se assinam aqui nessa terra, mas acredita, por exemplo, a bênção que Abraão abençoou Isaac, que Isaac abençoou Jacó, que Jacó abençoou seus filhos, isso não se escreve, isso se adquire por fé. Então, em nome de Jesus, eu tenho a bênção de Deus sobre o meu relacionamento, nós temos a bênção de Deus sobre o nosso relacionamento, e isto tem que ter um peso. Eu tenho que entender que se eu me atentar mais para as coisas desse mundo, para como estão acontecendo, e menos para a palavra, vai trazer prejuízos para mim. Então, eu tenho que ficar, como diz aí a meninada, tem que ficar ligado, para mim não perder essa bênção que está sobre alguém, que preza pelo aspecto moral do casamento. Aleluia. E a questão dos cônjuges, ninguém se divorcia da noite para o dia, né, pastor? Acredito. Irmão, irmã, professor, instigue os seus alunos na classe de sala de aula a conversarem, irmãos. Não é vergonha, mais uma vez eu falo, não é vergonha abrir o coração, irmãos. Dizer, olha, o meu marido, eu queria que conversasse mais. De repente o marido fala, eu queria que a minha esposa fizesse isso aqui diferente. Irmãos, eu acho que o diálogo é um privilégio, irmãos. Conversando, e às vezes essa falta, e pasme, uma das questões primordiais do divórcio é a falta de diálogo. A falta de estar um com o outro sem fazer nada, irmãos. Nós cronometramos a nossa vida para tudo. Irmãos, mas às vezes joga aí toda a sua programação fora para não fazer nada, para estar juntinho do seu cônjuge. Não deixe, né, que isso se perca, porque assim, eu estou do lado de um homem que é pastor da nossa igreja, é pastor há muitos anos, tem prática, né, irmãos? Quem sou eu, às vezes, para dar uns conselhos mais, irmãos? Uma coisa eu sei, que se eu estou doente, eu preciso de médico, eu vou correr atrás de ajuda. Então, diga para o seu povo aí na sua congregação a pedir por ajuda. E outra coisa importante, essa lição não é para condenar aquele seu irmão em Cristo que está lá na tua congregação, que se casou, que se beneficiou pela lei do divórcio, irmãos. Está casado, a Bíblia diz, casou, fique casado, não separe mais, irmãos. Está casado, não separe. Insista, lute até as últimas forças. Não traga as coisas já tudo esmiuçada, pronta, ou despedaçada aos nossos líderes, porque depois não tem muito o que fazer. Na verdade, a questão de ajuda, né? A questão de ajuda é uma questão muito séria, que muitas coisas você poderia ajudar em um tempo. É como tratar um câncer. Quando inicia, é fácil de ser tratado. Sim, e geralmente quando chega é porque as malas já estão prontas, porque as decisões já foram tomadas. Aí fica difícil, mas em nome de Jesus, aconselho aí que deve se pedir ajuda, tem homens de Deus para ajudar, e tudo que nós queremos e acreditamos é em casamento restaurado. Mesmo que tenha alguma coisa que não está muito bem aí, mas nós acreditamos na restauração em nome de Jesus. Aleluia, o assunto é muito bom, mas eu vou mais uma vez pedir mais um breve intervalo para você, fique de ladinho e nós já voltamos, já. Deus abençoe. Olá pessoal, quero fazer um convite especial a vocês. Eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, e todas as quintas-feiras nós temos aqui a Noite do Propósito, às 19h30. E você é bem-vindo para estar conosco em uma dessas reuniões. Separe um tempo de qualidade na sua vida e venha participar conosco dessa reunião abençoada. Você é bem-vindo em nome de Jesus.
agora entrar no terceiro tópico, o divórcio e a prática pastoral. Irmãos, o primeiro ponto diz a pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio não sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação, pastor. Meus irmãos, é muito importante a pessoa do divorciado ou a divorciada. Qual o nosso julgamento? Né? Qual o nosso julgamento quanto a essas pessoas? Primeiro, a Bíblia diz que nós não podemos julgar. Outra coisa, hoje, principalmente essa correria que a gente vive, a gente não acompanha a vida das pessoas. Você não sabe o que ele passou, o que ela passou, né? Os traumas que essa pessoa carrega, muitas vezes, são traumas muito doídos. E muitas vezes um olhar indiferente vai trazer muitas lembranças ruins para esta pessoa. Porque o divorciado nem sempre ele tem culpa. Sim. Né? Às vezes não é ele o culpado, mas ele está ali, é a pessoa divorciado, e com todos os traumas, com todas as marcas, e nós como igreja de Jesus Cristo, nós devemos demonstrar amor. Deixa o julgamento com Deus. A pessoa já sofreu um monte, aí nós viemos fazendo o nosso julgamento. O julgamento se deixa com Deus. Deus julgará essa pessoa. Deus é quem condena, Deus é quem julga. É Ele que vai dar as diretrizes para a vida dessa pessoa. Eu não posso. Né? E é uma luta muito grande isso aí para os pastores, né? Para a igreja. É uma luta muito grande, os apontamentos às pessoas divorciadas. Mas a gente precisa olhar como Jesus olharia para esta pessoa. O que Jesus faria, né? Eu sempre cito, né, o livro, o que faria Jesus nos meus passos. Se fosse Jesus olhando para esta pessoa, como Jesus olharia para um divorciado? E o fato é que ninguém casou para separar, irmãos. Isso não pode ser verdade. Você casa, você aposta a sua vida ao lado de alguém na esperança de ser feliz, irmãos. Pastor, acredito que a pessoa quer ser feliz. A Bíblia diz que a solidão é um dos sentimentos mais tristes que o ser humano possa enfrentar, irmão. Solidão é terrível. Quem passou por processo de depressão vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Graças a Deus eu não passei, né? Mas as pessoas falam que a solidão é uma das piores dores que o ser humano pode enfrentar. O ser humano foi criado para ser um ser social. Casou para ser feliz. Todo ser humano tem um direito de ser feliz. Mas vai que nos percalços da vida aconteceu algum problema, que ninguém está livre, irmãos. Ninguém está livre. E houve esse discernimento e não houve o entendimento e a pessoa se divorciou. Mas, como o pastor também dava uma aula para nós há um tempo atrás, irmãos, tem os legalistas, né? Cuidado com os legalistas. Não, casou, tem que viver o resto da vida. Separou, vai viver sozinho o resto da vida. Porque isso, tem os apontadores de plantão, né? Cuidado com esse povo. Sabe por quê, irmãos? Porque, geralmente, esse tipo de apontamento, ele é excluso de amor. Mas o amor, como o pastor Gilson nos falou, que o amor, como possamos olhar para o nosso irmão, que já passou uns perrengues, e que possamos abraçar ele na fé. Deus, nós precisamos ser instrumento de Deus para a vida deles, pastor. E saber de uma coisa, que vai enfrentar, porque muitas vezes, vamos falar abertamente, não separa. De repente, porque assim, todo modelo que foi escrito basicamente por um homem. E a mulher? E os direitos da mulher? Nós modelamos algumas leis para favorecer o homem. Hoje, com a valorização correta, às vezes, da mulher, nós entendemos que a mulher também tem muitos direitos. E que, na verdade, você se baseia muitos dos seus apontamentos com base em machismo. Não estou falando aqui que a Bíblia é machista, não é isso. Estou dizendo que, em parte, da nossa cultura ela foi moldada para privilegiar o homem, não a mulher. Agora, vai ver quanto aquela coitada já apanhou. Quantas fraturas já sofreu. E entre outras coisas que o pastor Gilson. O exemplo claro disso é a mulher pegada em ato de adultério. Né? Como que Jesus olhou para ela? E aonde estava, ninguém adultera sozinho, né? Aonde estava o homem que foi pego no ato de adultério? Por que levaram sua mulher? Né? E qual foi a resposta de Jesus?
né? Qual foi? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Tá? Nós não sabemos do nosso amanhã, né? Nós sabemos do ontem, da nossa vida, mas não sabemos amanhã. Então, Jesus diz que quem não tem pecado, se você se acha tão santo, atira a primeira pedra. Todos, do maior ao menor, largaram as pedras. E qual foi a resposta de Jesus? Vai e não peques mais. Simples assim. Vai demonstrando amor, livramento, né? Um grande livramento para aquela mulher. Eu acredito que foi uma restauração muito grande para a vida daquela mulher. Alguém que olhou e julgou com amor a causa dela. Aleluia. E que nós possamos ter nossos corações encharcados com amor. Porque se o amor de Deus estiver em nossos corações, é mais fácil tomar algumas decisões. Nem sempre vai atender todos, né? Como eu, mais uma vez falo dos legalistas, né? Cuidado, irmãos. E às vezes o sapato geralmente aperta no pé de quem está calçando. E ninguém sabe, pastor, onde está apertando. Quantas dificuldades. O que uma vida a dois, irmãos, pode guardar? Uma vida a dois, irmãos. Uma vida conjugal, às vezes, pode guardar muita coisa. E quem está de fora, muitas vezes, irmãos, nós não sabemos o que o divorciado ou a divorciada passou. Em alguns casos, eu acredito que até que tem que haver uma intervenção pastoral, até para haver um livramento. Infelizmente, vamos falar abertamente, mas que separar alguém ou incentivar alguém a separar-se não é prioridade. É um ato extremo. O divórcio deve ser um ato extremo e quando não há mais possibilidade de algum tipo de restauração. Então, meus irmãos, nós temos a igreja moderna, pastor, tem vários desafios e, com certeza, um deles é o divórcio nos nossos dias. Vamos para o segundo ponto desse. É muito, muito legal também, falando agora sobre o dever do pastor aí, né? Pode ler, irmão Luiz. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada sob cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Um dos grandes desafios nossos é a questão de membros da igreja após o divórcio. Devidamente a dificuldade devido aos julgamentos. Mas se nós olharmos com o olhar que Jesus olharia para essas pessoas, com amor, por isso que o coração de um pastor, né, você nem sempre, ou nunca, de repente, você vai entender, né? Porque, geralmente, quando alguém divorciou, você já sabe o que essa pessoa passou. E, depende das pessoas que estão mais longe, você não sabe o que ela passou. Tá? Então, não critique. Quando um líder abraçar uma pessoa e dizer, eu estou aqui, vou te ajudar. Tá? Não critique quando diz, irmãos, vamos acolher o nosso irmão, vamos acolher a nossa irmã. Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai perder. Claro que não leve para outro lado, não leve para encobrir pecado, não é isso que eu estou falando. Não estou falando de alguém fazer coisas erradas, né? E continuar, permanecer no erro e dizer, o pastor está passando a mão, está encobrindo. Não é essa a questão. Mas a questão aqui, nós estamos falando de cuidado com a pessoa após o divórcio. O cuidado, tá? E a gente, como líder, olhar de uma forma que Jesus olharia, uma forma de ajudar uma pessoa, de restaurar emocionalmente essa pessoa, muitas vezes, que vem cheia de traumas. E eu acredito que lá no julgamento, sem ocultar, né? Mesmo a gente ajudando, sem ocultar as verdades que precisa ser falado, que precisa ser dito, tá? Mas o problema hoje é que tem pessoas que ele julga a pessoa a vida inteira. Ele acha que por causa de um ato da pessoa, a pessoa tem que ser condenada a vida toda, nunca mais ela pode ou vai ser digna de receber o carinho, o abraço de alguém, o apoio de alguém. Não é assim que Jesus ensina, mas nós devemos amar, cuidar. Então, é um grande desafio, porque assim, não tem como você falar, porque cada um
tem um problema. E você vê de uma visão, de um ângulo, né? Então não tem como generalizar. Então cada caso é atendido pelos pastores com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, para poder fazer com que essa pessoa seja restaurada, né? E se sinta digno de viver nesta terra aqui com a bênção de Deus. Aleluia, porque o sentimento de vergonha e de diminuição que essas pessoas sentem, irmãos, às vezes são pessoas amáveis, pessoas queridas, pessoas que estão no nosso meio e que querem servir a Deus. Tem o desejo de servir a Deus, mas como eu vou ser redundante na informação, mas pelos percalços, né, ela sofreu alguma rasteira da vida, vou dizer assim, né? Mas que o sangue de Jesus Cristo, né, possa nos cobrir a vida. Você, professor, trate com muito carinho essa questão. Você, pastor, é uma lição pastoral, é um incentivo que você, líder de congregação, pastor, né, você já é um autodidata da igreja, ministre, abrace o povo, trate os irmãos que são divorciados, ou que se casaram pela lei do divórcio, com muito carinho, com muita delicadeza, porque você vai estar agradando ao Senhor. Eu queria o tempo é pouco, irmãos. Eu queria mais uma vez agradecer ao nosso pastor Gilson de Quadros, pastor aqui da sede na Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul. Queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Temos que ser breve, irmão, porque o tempo voa e não nos espera. Mas deixar para você, lembrar você, não esqueça de curtir, de dar aquele joinha, compartilhar os nossos vídeos. Está sendo bênção para você. Compartilhe com alguém, ajude alguém, abençoe alguém. E Deus vai te abençoar também, meus queridos. Queria, nesse momento, falando sobre um tema tão delicado, pedir ao nosso pastor que ore também e nos dê a bênção, né, nessa tarde. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida. Você que está assistindo, você que vai lecionar a aula. Que o Espírito Santo te dirija e te dê sabedoria para você ministrar com sabedoria, com graça e unção de Deus sobre a tua vida, e nós possamos ajudar essas pessoas, colocar na mente, no coração, que Deus não ama o divórcio. Deus não ama, e nós vamos fazer de tudo para que ninguém se divorcie, né? Mas que esteja aí unidos, em nome de Jesus. Oramos, querido Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é a nossa única regra de fé, a qual nós lutamos, Senhor, para segui-la. Que o teu Espírito nos ajude os teus filhos, cada um, Senhor, a andar segundo a tua palavra. Que o inimigo não tenha poder sobre as vidas, sobre os irmãos, as irmãs, os casais, as famílias que estão colocando no seu coração: eu quero viver segundo a palavra do meu Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima pré-aula.